Vamos lá, pessoal, vamos seguir a ementa no nosso curso com muito carinho aqui. E nesse momento eu quero falar com você sobre um assunto muito importante. Algumas cláusulas contratuais são fundamentais e totalmente específicas. Eu diria que não podem faltar de jeito nenhum no contrato de locação. Vamos lá, então vamos juntos estudar. Nós sabemos que o contrato de locação, na sua origem, um contrato de locação bem feito, começa pelo título. Instrumento particular, nunca público. Pode ser feito por um instrumento público, pode ser feito pelo tabelião de notas, mas não existe essa necessidade, não é um ato formal que eu tenho que fazer no cartório, no tabelião de notas. Eu posso e devo fazer pelo contrato de gaveta, é o mais comum, é o que é mais estipulado, o que é mais feito nas transações de negócios imobiliários da relação locatícia. Quando nós falamos desse contrato, nós falamos que o título nós começamos com cuidado, o mais determinado possível. Instrumento particular de locação residencial, por prazo determinado com garantia de caução. Um exemplo, instrumento particular de contrato de locação não residencial, por prazo indeterminado, com garantia ou sem garantia. Então, quanto mais completo, mais você trabalhar essa descrição completa no título, melhor para o contrato, para a segurança jurídica. A qualificação mais completa possível, vem o objeto, também a discriminação mais completa possível, depois o valor do aluguel, a data de pagamento, do reajuste, da garantia, e aí eu vou trabalhando em títulos, em caixa alta, o contrato fica mais didático, fica mais bonito, essa é a ideia. Sempre trabalhar com disposições gerais, e nessas disposições gerais eu posso acrescentar direito de preferência, da responsabilidade do locador, a responsabilidade do locatário, então eu posso trabalhar com muita segurança nesse sentido, tá bom? Vamos lá, vamos juntos aqui. O que eu quero falar para você nesse momento aqui? Algumas cláusulas são de fato dispensáveis, né? Todo contrato de locação precisa ter. Então vamos estudar juntos aqui para poder discutir. Vamos lá. Primeira cláusula que eu quero falar com você é o prazo da locação, né, gente? O prazo da locação. Eu preciso, de fato, fazer um contrato ou por prazo determinado ou indeterminado, mas eu tenho que ter isso. Não pode faltar no contrato de locação um prazo. 30 meses, lembrando que 30 meses ajuda quem? No final do contrato de locação, 30 meses ajuda o locador, né? Porque ao final do contrato, 30 meses, ele pode pedir o imóvel de volta para uso próprio ou, na negativa da saída do inquilino, fazer uma ação de denúncia vazia. Nós conversamos sobre isso. Existe a denúncia cheia e a denúncia vazia. Então, é importante observar sempre o prazo do contrato, né? Então, é uma cláusula que não pode faltar. Eu diria que, além do prazo, o reajuste, né, gente? Nós precisamos de uma cláusula de reajuste. Nós sabemos que hoje o mais utilizado ainda é o IGPM, por incrível que pareça. O IGPM é a cláusula de reajuste mais utilizada no Brasil, mas depois que explodiu o IGPM, depois que ele ficou, de fato, um índice de reajuste ao qual nós não confiamos, acho que não ficou mais confiável, surgiram outros, né? Surgiram outros reajustes, alguns índices novos de reajustes, inclusive índices novos voltados à locação. Então, é importante saber que nós podemos trocar, sim, não precisa ser IGPM porque você achou o modelo do Google do IGPM. Nós podemos usar vários outros índices de reajuste que vão impactar, sim, na segurança jurídica do contrato. Mas o que é importante saber? Eu vou usar um índice só. Eu não posso usar vários índices de reajuste, eu não posso fazer isso não. Um índice que vem sendo muito utilizado no lugar do IGPM é o IPCA. O IPCA vem sendo utilizado, inclusive algumas plataformas de locação têm, sim, orientado utilizar o IPCA. É um índice que vem sendo utilizado hoje, na atualidade, né? Vem sendo muito utilizado. Existe sim uma segurança maior em utilizar o IPCA do que propriamente o IGPM, que a partir do momento que ocorreu aquela explosão, né, reajustes absurdos, de fato desmotivaram e causaram sim insegurança. Então o IPCA ele é interessante. Vamos lembrar que o IGPM, já falei sobre essa situação em outras aulas, ele é o índice que de fato foi muito utilizado no Brasil, hoje não tanto pela desconfiança que gerou. Mas o IPCA, que é calculado pelo IGBE, é um índice de preços ao consumidor amplo. IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que leva em conta o custo de vida de famílias de até um salário mínimo, né, em regiões metropolitanas brasileiras, com habitação e outros itens também com educação e transporte. E é o índice, né, utilizado pelo Banco Central para definir a meta da inflação. Então, ele acabou sendo muito utilizado, ganhou espaço. Eu falo que se você for fazer uma luta entre IGPM e IPCA, nós temos vários benefícios de utilizar o IPCA. Eu já falei isso em outra aula, falo aqui novamente. O IGPM
sempre foi o mais utilizado no mercado imobiliário, mas depois do que aconteceu, e todo mundo sabe o que aconteceu, né, gerou uma desconfiança muito grande. Então passamos a utilizar o IPCA, que é o índice calculado pelo IGBE, entendemos que seja o mais seguro para todos. Se bem que eu posso continuar usando o IGPM e limitar o reajuste até 5%, 4%, eu posso fazer isso também. Vai de bom senso do locador também, vai de bom senso do locatário. De fato, o IGPM hoje é considerado extremamente suscetível de variação cambial. Também possibilidade de altos reajustes, nós já sabemos disso, né, o que aconteceu. E uma inconstância pode prejudicar gradativamente ou repetidamente o proprietário e locatários, né? Diferente do IPCA, que as variações são mais controladas e menos agressivas ao mercado, e esse índice, quando escolhido, ele é mais seguro, o IPCA. Nós temos vários outros índices, né? O INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, também é desenvolvido pelo IGBE, ele é um parceiro do IPCA, inclusive, mas se baseia com gastos das famílias que ganham até 5 salários mínimos. Existe o IPC, que é o Índice de Preços ao Consumidor, calculado pela Fundação Getúlio Vargas, então também é um índice conhecido. Então nós temos essas novidades, né? As coisas mudam e nós tivemos uma variação, novos índices surgindo, a troca em virtude dessa insegurança que o IGPM passou a gerar. Mas não podemos esquecer do VAR, né? O VAR é um índice que foi criado justamente para ser utilizado na locação. Então o VAR ele é também uma opção que nós temos para utilizar hoje. Muitos contratos continuam utilizando IGPM, porque é muito copia e cola na internet, né, gente? Tem muita gente com preguiça de mudar o contrato, tá errado, é perigoso. E quem realmente elabora um contrato com cuidado, normalmente usa o IPCA, mas não podemos deixar de falar do IVAR, né? O IVAR foi criado justamente para isso, para poder ser utilizado no lugar do IGPM. O IVAR é o Índice de Variação de Aluguéis Residenciais, é utilizado para locação residencial, e foi desenvolvido pela FGV em parceria com a administradora de imóveis para coletar os preços contratados de locações, novas locações, reajustes e renegociações também. Então o VAR surge também como uma opção também, uma opção interessante. Hoje, eu diria que os mais utilizados continuam sendo o IGPM, apesar do medo que ele causou, depois de ter gerado aí aumentos, brigas, discussões entre locador e locatário. O IPCA ganhou muito espaço, né, por ser mais seguro, e o IVAR foi criado exatamente para isso, né? Então nós temos aí pelo menos 2 índices importantes que podemos utilizar. Não podemos esquecer que é fundamental, sim, tem que ter um índice de reajuste, não precisa de fato ser um ou outro, não é obrigatório utilizar um índice de reajuste, mas o contrato tem que ter. E não posso usar, né, vários índices, é o maior de todos os tempos, igual eu já vi em contrato por aí. Não pode, tá? Então uma cláusula que não pode faltar é a cláusula de prazo e reajuste, eu transformei numa só. Prazo e reajuste tem que ter, ok? Segunda cláusula importante, nós temos que ter no contrato de locação, de fato, é a cláusula definindo os meios de comunicação válidos entre as partes. Isso é importante, parece bobagem, mas traga um pouquinho de experiência aqui na prática do dia a dia de um escritório que presta muito serviço na advocacia imobiliária de fato. E quando nós não pensamos nisso é complicado, porque hoje nós temos vários meios, WhatsApp, e-mail, telefone. E aí, como se comunicar pessoalmente? Né? Qual que é o meio de se comunicar com o cliente para que seja válido? Qual que é o meio de se comunicar as partes, locador, locatário, para que seja válido, imobiliária, corretor? Então é importante criar uma cláusula, definir os meios de comunicação. São vários, né, que nós temos, mas hoje isso é muito importante, porque eu posso também estipular que só pode ocorrer o reajuste, a devolução do imóvel, a rescisão do contrato, o distrato, meio AR, aviso de recebimento, ou será válido mensagens, aplicativos de mensagens, né? Então isso é importante também, tá? Então vamos pensar nessa cláusula, essa é cláusula nova, tá? Diante de todas essas mutações, diante de todas essas mudanças, esses contratos que você acha no Google, copia e cola de locação, não tem essa cláusula. Então você pode abrir um tópico da cláusula dos meios de comunicação, né? Dos meios de comunicação válidos. Também seria importante, seria interessante sim trabalhar com esses meios. Isso vai nos ajudar muito, né? Se a gente tem um contrato com a possibilidade de usufruir dessas cláusulas. Essa cláusula é uma cláusula nova, né? Podemos dizer que é uma cláusula nova. Muitos contratos copia e cola na internet não tem, então faria toda e total diferença você trabalhar com uma cláusula dessa. Muitos contratos não tem, então fica a dica aí, fica a dica que vai te ajudar sim. É uma forma de você gerar segurança, é uma forma assim de você ajudar o seu cliente, tá? Então fica aí uma dica de uma cláusula nova. Eu diria que hoje essa cláusula é sim indispensável, porque
Se você não falar qual meio é válido, isso gera uma bagunça danada. Por quê? Porque aí um manda pelo WhatsApp, o outro manda de outro jeito, manda talvez por e-mail, o outro já gosta de ser formalista, vai mandar pelo correio, ou vai mandar por e-mail, o outro já quer contato pessoal. Às vezes uma pessoa, né, de mais idade, ela quer ainda aquele contato pessoal com a imobiliária, com o corretor. Então isso vem gerado uma confusão gigantesca, gente. Então fica aqui a dica com muito carinho. Vamos fazer o melhor, vamos fazer a coisa bem feita. Está na hora, assim, nos nossos contratos terem mudanças, modificações importantes. E eu diria que a cláusula de comunicação hoje ela é indispensável, ela é importante, ela vai trazer segurança jurídica e paz, né, gente? Que é o que a gente busca, né? Quando nós fazemos um contrato, nós queremos isso, paz, né? Então eu trago para você com muito carinho que é, de fato, uma cláusula muito importante. Muita gente não parou para pensar ainda nessa cláusula, mas ela faz toda a diferença. Faz toda a diferença porque você consegue blindar o seu contrato, consegue diminuir a dor de cabeça, uma futura dor de cabeça. Então, eu trago para você como uma cláusula, assim, muito importante, eficaz, essa cláusula de meio de comunicação, tá bom? Então, legal. A lei não fala, né? A lei não determina se é uma ou outra, podemos usar qualquer meio, mas crie um para que seja válido. Isso é muito importante. Outra cláusula também que é necessária, eu diria que indispensável no contrato de locação, são as cláusulas estipulando os meios de cobrança, né, de aluguéis atrasados. Também é importante, hein? A cobrança de aluguéis em atraso são uma dor de cabeça, né, para vários locadores. Então é importante, sim, você trabalhar com uma cláusula estipulando os meios de cobrança dos aluguéis atrasados. Isso dá mais segurança também à relação locatícia, e isso ajudaria bastante. Também é uma cláusula que eu oriento você a pensar nela. Nós sabemos que muitas vezes o meio de cobrança é direto no judiciário. Talvez deixar claro isso é importante, que será cobrado por meio extrajudicial e posteriormente no judicial. Isso ajuda bastante. Outra cláusula eficaz também é a cláusula sobre a responsabilidade das benfeitorias reformas. Nós sabemos que manutenção é o inquilino, é o locatário. Estrutural é o locador, mas eu preciso levar isso para o contrato, porque isso dá uma confusão danada. Isso é uma das situações que mais causam briga, né? E o artigo 35 também fala das benfeitorias necessárias da lei do inquilinato, mas eu preciso levar isso para o contrato, faz toda a diferença, tá? Falar da responsabilidade. Você já sabe, já aprendeu aqui comigo, vícios estruturais, locador, proprietário ou possuidor. Vícios de manutenção, estou falando de quem? Inquilino, tá? Isso é importante. E finalizando o contrato, claro que nós temos que ter a cláusula de rescisão. Não dá para fazer um contrato sem cláusula de rescisão, com multa, isenção de multa. A multa, se tiver multa, não pode ultrapassar a 3 meses de aluguel, tem que ser proporcional. Nós já conversamos sobre isso também. Vamos voltar nesse assunto, inclusive, fazendo cálculos. Mas a cláusula do foro de eleição também é uma cláusula que não pode faltar. Ela é necessária também no contrato de locação, tá? Então, professor, o que você acha desses contratos de modelos de preenchimento na internet? São horríveis, né, gente? São horríveis, cuidado. Vamos tomar cuidado com isso. São horríveis, mal feitos, isso é perigoso. Então nós temos aí a primeira cláusula que eu falei, a cláusula regulamentando o reajuste do aluguel. Segunda, definindo os meios de comunicação válidos entre as partes. Depois a cláusula estipulando os meios de cobrança de aluguéis atrasados. Cláusula sobre responsabilidade das benfeitorias, ou seja, as reformas. E o foro de eleição. Tudo isso é necessário, tudo isso é importante para que a gente não tenha uma dor de cabeça, tá? Então, muito cuidado com isso, faz toda a diferença. Eu sempre falo aqui que o contrato de locação é um contrato complexo, parece ser simples, né? Mas é um contrato bem complexo. Nós precisamos tomar cuidado, porque esse fator de usar copia e cola da internet, gente, isso é terrível. Isso pode gerar uma dor de cabeça absurda. O que tem de contrato mal feito, errado na internet, você sabe disso, né? Então cuidado com esses modelos. Eu diria que o modelo na internet, se você pega e usa, você está criando um problema para você, locador, locatário. Então muita atenção, vamos respeitar os contratos. O contrato é feito para quê? Para evitar dor de cabeça, né? Então essa é a ideia. Um contrato de locação perfeito, gente, dá para fazer, eu digo que é difícil algo falar em perfeição, mas dá para elaborar um contrato de locação que não é uma tarefa fácil. Há diversas discussões, legislações, nós falamos aqui, mas dá para bolar um contrato de locação próximo à perfeição, né? Basta você lembrar das cláusulas, um título bem feito, qualificação, objeto do negócio mais criterioso, discriminando todas as informações do móvel,
valor do aluguel, do reajuste, forma de pagamento, disposições gerais. E aí eu vou trabalhando, né? Cláusulas de responsabilidade de um e de outro, locador, locatário, da manutenção, das benfeitorias, dos impostos e taxas, condomínios, disposições gerais, e aí vai, eu vou trabalhando em cima disso. Mas eu diria que o contrato de locação bem feito começa pelo título, certamente. O primeiro passo é entender que tipo de locação vai ser feita, residencial, não residencial, por temporada, então começa pelo título, vai ter garantia, não vai ser por prazo determinado, indeterminado, então é necessário. Qual o tipo de contrato de locação que você vai usar? Depois, definir o prazo do aluguel, também é muito importante. Eu preciso definir o prazo, senão dá confusão. Definir o valor do aluguel, é importante isso. Tem desconto, não tem? Defina também o próximo passo, definir quais são os tipos de garantia. Lembrando que usar garantia é uma só, não todas, né? A lei fala em 4 garantias, eu vou usar uma só. E posso fazer um contrato sem garantia. Monte um esqueleto, faça um croquis, deixa a parte conferir, deixa a outra parte conferir. Depois que conferir o esqueleto, a minuta, vira o contrato propriamente dito. É importante montar o esqueleto, sim, as partes olharem. Revise o contrato. Nunca faça um contrato e entregue no mesmo dia. Sempre faça uma revisão no dia seguinte. Negocie as cláusulas contratuais com o inquilino e locador. E é importante, sempre estudar para fazer contrato. Contrato mal feito pode gerar o quê? Uma nulidade, né? Então, cuidado, tá, gente? Eu peço muito cuidado. Quando você pensa em fazer contrato, tem que dominar a Lei 8.245 de 91. Eu preciso dominar os 3 tipos de garantia, residencial, não residencial por temporada. Eu preciso dominar. Definir o prazo é muito importante, porque gera o que? Denúncia vazia, denúncia cheia. Se, no caso de uma locação comercial ou não residencial, gera o direito da renovação. É isso que vai determinar. O valor também, sempre moeda nacional, nunca moeda estrangeira. Garantia uma só de 3. De 3, né? A lei tem 4. Né? Ou eu faço contrato sem garantia, que é importante. Eu sempre falo, o contrato de locação tem que ter a qualificação completa do inquilino, do locador, dos fiadores, se houver. Descrição mais completa possível do contrato de locação do imóvel que vai ser alugado. O prazo para duração, o valor, os demais encargos. Muita gente esquece de falar isso, hein? A forma de pagamento, será que é boleto, depósito, PIX? Isso dá confusão. Multas por atraso, correção, juros. Definição da forma também de correção dos aluguéis, sempre anualmente. Cuidado, a lei ele exige que seja anualmente. Cláusulas definindo as garantias contratadas, os deveres do locador, os deveres do inquilino, que você já sabe onde está. As penalidades, prevendo inclusive hipótese de rescisão e despejo. Prevendo também o termo de vistoria, que isso dá confusão. O locador se sente no direito de qualquer horário, sem avisar, e aí tem que avisar, né, gente, para fazer a vistoria. Pode chegar no domingo, se o imóvel é residencial. Então o termo de vistoria é importante determinar. E sempre a assinatura, né, gente? A assinatura desse contrato. É importante também as testemunhas, 2 testemunhas. É muito importante isso para que a gente não tenha dor de cabeça. Senão você vai ter dor de cabeça. É uma realidade. Faz toda a diferença. Quando eu falo inadimplência, a falta de pagamento, nós sabemos que o contrato de locação, o despejo é a ação que vai colocar fim ao contrato de locação. É o despejo. Nós temos mais de 30 teses de despejos. Inclusive tem o despejo por culpa exclusiva do locador, que é aquele despejo que o locador pode utilizar para rescindir o contrato. Então é importante ter em mente isso também. Faz toda a diferença, toda a diferença, né? Saber que o despejo pode ser praticado pelo inquilino. E nós sabemos que a faculdade não ensina isso, né, gente? A faculdade deixa a desejar nesse sentido. Então, temos que tomar cuidado, hein? São muitos assuntos importantes, mas necessários. Eu sempre falo que todo mundo pensa ou lembra do despejo como falta de pagamento, e não é. Nós temos despejos por vários motivos. Muitas vezes o inquilino paga o aluguel corretamente, mas foi montada uma boate, planta drogas ilícitas no imóvel, né? Então, precisa tomar cuidado. Nós temos, inclusive, algumas medidas que devem ser estudadas. Eu diria que nós temos 6 medidas para cobrar aluguéis atrasados e se prevenir da inadimplência, né? Então, outra dica que nós temos que dar ao cliente. Atraso no pagamento do aluguel são provocados, sim, por uma série de fatores. Pesquisas revelam isso e, por isso, é importante saber como se portar na hora de cobrar os aluguéis atrasados. Então, isso é importante, é necessário. Então, é muito importante algumas medidas amigáveis, né, para que dê certo. Faça um pedido claro e direto ao inquilino. Não pagou o aluguel, tem que ser comunicado, uma notificação, isso faz toda a diferença. Informar o inquilino sobre o atraso do aluguel de forma direta, isso faz sim. Muitas vezes falta a conversa.
o inquilino acha que pagar em atraso não tem problema nenhum, pagar em 5 dias atrasados, 6 dias atrasados, não, isso vai gerando problema, vai gerando confiança para o não pagamento. Então é importante. Lembre-se também das garantias previstas no contrato, que tem fiador no meio, né? O fiador pode renunciar, existe o benefício de ordem também. Deixou de pagar, volta a falar sempre notificação extrajudicial, é muito importante, não é obrigatório. Eu não preciso fazer uma notificação extrajudicial para fazer uma ação de despejo, mas é importante, até para deixar a ação de despejo, se necessária, mais bem embasada. Né? Explique sobre a execução judicial, isso pode até ser tratado no contrato, que diferente, né, de um processo devedor comum, pode ser executado sim, pedir a penhora, bloqueio online, pode também ser feito o protesto em cartório, a falta de pagamento gera isso, a publicidade na inadimplência, isso é muito comum, além da ação de despejo, a publicidade no cartório, então também deixe claro, é importante conversar com o cliente sobre isso. Muitas vezes o inquilino, ele não sabe as consequências do mau pagamento, né? Acha que é só o despejo, e falta conhecimento. As pessoas fazem a alocação, muitas vezes a primeira alocação da vida, não tem nem noção como que funciona, então a gente precisa tomar cuidado, né? Cuidado em relação a isso. Eu falei aqui dos índices de reajuste, nós temos vários no Brasil. Volto aqui no índice, vem comigo aqui, temos vários. O mais utilizado é o IPCA hoje, muitos contratos desatualizados, muitos advogados que continuam utilizando o IGPM. Cuidado, quer usar o IGPM? A lei não proíbe. Mas o ideal é você criar uma cláusula dizendo que fica limitado ao aumento até 6%, 7%, um exemplo. Né? Porque o IGPM não é confiável, né? Foi utilizado durante muitos anos, mas a partir do momento que o IGPM virou um índice que decretou um aumento absurdo, considerado abusivo, impactou demais nas transações imobiliárias. Então, podemos utilizar qualquer índice de reajuste. Na locação, nós podemos utilizar qualquer índice de reajuste. Eu não posso utilizar vários, né, e falar o maior de todos os tempos. Isso não. Então eu posso usar IPCA, eu posso usar o IGPM e eu posso usar o VAR, né, o IVAR. Não é o VAR lá do futebol, né, tem o VAR. Aqui é IVAR, põe o I na frente. É o novo índice de correção de aluguéis. Ele é interessante. O IVAR é o índice de variação de aluguéis residenciais. Ele deve ser utilizado na locação residencial, não comercial, a não residencial. Então, é um índice que tem que ser utilizado nas locações residenciais, como o próprio nome diz, IVAR, Índice de Variação de Aluguéis Residenciais. O Instituto Brasileiro, gente, de Economia, da FGV, lançou, né, esse novo indicador para medir a variação de preços dos aluguéis residenciais. O IVAR, não confunda com o VAR, que é futebol, rever o lance, né? Alguma coisa assim. Mas o IVAR, ele foi divulgado no Brasil na época de crise do GPM, e hoje muitos contratos assinados utilizam o IVAR, né? E quem não utiliza é falta de conhecimento, porque na locação residencial ele é muito interessante, ele é muito seguro. Várias localidades do país já utilizam, substituíram o GPM, então é interessante sim. O IVAR, que é da FGV, ele passou a integrar, a partir de janeiro de 2022, o calendário fixo, né, de divulgação dos índices, indicadores e sondagens da FGV. Então, é uma novidade importante. Temos que saber que o IVAR é uma realidade, e eu oriento sim. Né, quando você, advogada, corretor, corretora, dono de imobiliária, for elaborar um contrato de locação, certamente pense, né, nessa possibilidade, principalmente se for residencial, porque é para isso, né, exclusivamente residencial. Então eu trago para você, realmente é uma novidade, realmente ainda é um índice desconhecido por muitos, né? Muito corretor, advogado ainda não sabe que existe. E ele é interessante porque é um índice que gera, assim, uma segurança, né? Uma segurança jurídica. Né? Depois do que aconteceu com o IGPM, eu volto a falar, as pessoas querem garantias, os inquilinos, para fazer uma locação, querem segurança, porque um aumento abusivo destrói uma família. Você pega um aumento de 20%, 28%, 26%, é complicado, né? Então, nós temos a possibilidade de utilizar esse índice, que é um índice interessante. Aí você vai perguntar, professor Júlio, qual que é o melhor a ser utilizado? IGPM, IPCA ou IVAR? O IVAR, ele é novo, mas é só para residencial. Se eu falo de uma locação comercial, não residencial, é o IPCA. Seria a melhor possibilidade. É mais seguro. O risco de dar errado, o risco de um reajuste abusivo é menor. O IGPM pode continuar sendo utilizado? Pode,
e muita gente continua utilizando por falta de conhecimento. Mas o ideal é que eu crie, se eu for utilizar o IGPM, eu crio uma cláusula dizendo que o aumento no máximo será de 6%, 8%, 10%, aí vai de conversar. Mas eu crio uma cláusula, um parágrafo único, alguma coisa assim, de segurança, né, para evitar os aumentos que foram mais de 31% no período. Você pegar abril de 2020 e março de 2021, pelo amor de Deus, né? 31%, gente. 17,78%, ou seja, não dá. E tem locador, muitas vezes, que na cabeça dele ele não sabe, né? Ele não sabe, ele não tem ideia que isso pode prejudicar na locação, né? Então é importante tomar cuidado com isso. É necessário sim pensar num índice mais seguro para ambas as partes, tá? Isso é fundamental para o interesse de todos, tá bom? Então é importante. Legal, eu espero você na próxima aula, até já!